E aí, povo, tudo bem com vocês? Na nossa última aula, nós vimos aí a parte teórica, na realidade, sobre calor, né? Calorimetria, calor, energia térmica em trânsito, efeito estufa, algumas questões, as formas de transmissão de calor, né? Irradiação e assim por diante, né? Radiação, irradiação e assim por diante. Agora nós vamos ver algumas questões relacionadas a esse assunto, tudo bem? Mas antes disso, nós vamos ver algumas fórmulas. Nós vamos ver as três principais fórmulas que são utilizadas nesse conteúdo, certo? A primeira fórmula que nós vamos utilizar é a equação fundamental da calorimetria, que é igual a m vezes c vezes delta θ. Vamos lá. Q é quantidade de calor. M é a massa desse material, tá? Normalmente vocês vão ter que utilizar ela sempre em gramas, tá? Se tiver em quilogramas, vão converter ela para grama. C, lembrando que é um C minúsculo, que significa calor específico, tá vendo? Calor específico. E delta θ, como vocês já sabem, é a variação de temperatura, ok? Outra fórmula que nós utilizamos é a fórmula de capacitância, né? Capacidade térmica ou capacitância, como a gente chama. Esse C maior, que é a capacidade térmica, tá vendo? A diferença, analise aqui que nós temos uma pequena diferença entre o C aí, né? Nessa questão, o C ele é minúsculo, tá vendo? Que é calor específico, que é um calor específico que cada material tem. E o C maiúsculo é a capacidade térmica desse material. A capacidade térmica ela é diretamente proporcional à quantidade de calor e inversamente proporcional à variação de temperatura desse material, ok? Essa fórmula também ela pode ser utilizada da seguinte forma: C, que é capacidade térmica, ela é igual a massa vezes o calor específico. Então, olha só, se na questão já tiver dado o calor específico desse material, eu não preciso utilizar essa fórmula aqui, basta utilizar essa aqui direto, tá vendo? Essa daqui, se eu não tiver massa, tá vendo? Se eu não tiver massa, eu vou utilizar o quê? Q e delta θ. E nesse daqui, se eu não tiver delta θ, eu vou utilizar só a massa e o calor específico desse material, ok? Então vamos ver aí a nossa primeira questão relacionada a esse assunto, tudo bem? Vamos ver? Um corpo de massa de 200 gramas é constituído por uma substância de calor específico. Olha só, o calor específico é o Czinho, o C minúsculo. E olha só a diferença na unidade de medida. Calor específico, a unidade de medida dele vai ser sempre calorias vezes graus Celsius, tá vendo? Grama vezes graus Celsius. Só para ficar mais esclarecido, calor específico, a sua unidade de medida é caloria dividido por gramas vezes graus Celsius. É a nossa unidade de medida para calor específico. Nós vamos ver daqui a pouquinho que para a capacidade térmica a gente utiliza outra unidade de medida, tudo bem? Então, primeira questão aí. Um corpo de massa de 200 gramas é constituído por uma substância de calor específico de 0,4 cal dividido por gramas vezes graus Celsius. Determine, letra A quantidade de calor que o corpo deve receber para que sua temperatura varie de 5 graus Celsius para 35 graus Celsius. Analise aí que a nossa temperatura inicial é 5 e a temperatura final é 35 graus Celsius. Na letra B, ele quer saber a quantidade de calor que o corpo deve ceder para que sua temperatura diminua 15 graus Celsius. Então ela vai diminuir 15 graus Celsius essa temperatura, então nós vamos ter aí menos 15 graus Celsius como uma variável. E a capacidade térmica desse corpo, certo? O Czão desse corpo aí, ok? Vamos aí para a letra A.
dessa questão. Então, o primeiro passo, nós vamos achar a variável, né? A variável de temperatura, ΔT, que é igual a θ final menos θ inicial. Logo, nós temos aí que a temperatura final é 35, a temperatura inicial é 5 graus Celsius. Logo, a nossa variação de temperatura é 30 graus Celsius. Próximo passo na questão, vou utilizar a fórmula do calor, a equação fundamental da calorimetria, certo? Então, Q é igual a M, que é 200 gramas, vezes o calor específico, que é 0,4, vezes a variação de temperatura, que é 30. Então, é só multiplicar 200, ó, multiplica 200 vezes 0,4 vezes 30, logo, a quantidade de calor nesse corpo aí vai ser 2.400 calorias. Na letra B, ele quer saber essa quantidade de calor que o calor deve ceder para que sua temperatura diminua 15 graus Celsius. Gente, lembra que nós falamos de trocas de calor. O material ele pode estar cedendo, né, calor para o meio ou recebendo calor do meio. Então, nós temos esses dois processos, como nós vimos aí na nossa aula anterior. Então, Q, né, é igual a massa. Nós já sabemos que essa massa é 200 gramas, o calor específico é 0,4 e a nossa temperatura aí, ó, como diminuiu, ele cedeu, ele está cedendo calor para o meio externo. Então, assim, essa temperatura vai ficar negativa, tá vendo? Então, Q é só multiplicar aqui, ó, 200 vezes 0,4 vezes menos 15, logo que vai ser igual a menos 1.200 calorias. E na letra B, ele quer saber a capacidade térmica desse corpo. Eu vou mostrar para vocês que nós temos 3 possibilidades de encontrar a capacidade térmica desse corpo. 3. Vamos ver a primeira delas aí, utilizando C é igual a Q sobre Δθ. Né? Nós já sabemos que Q é 2.400 na letra A lá da questão e a variação de temperatura da letra A foi 30. Então, 2.400 dividido por 30, nós teremos aqui 80 calorias dividido por graus Celsius. Fica uma barra aqui, mas é graus Celsius. A outra fórmula, no outro passo, nós vamos utilizar a mesma fórmula, só que com os dados da questão B. Tá vendo? Que Q é 1.200, tá? Lembrando que o sinal do negativo na questão B é só para identificar se esse corpo está cedendo ou recebendo calorias do meio. No nosso cálculo aqui, para a capacidade térmica, não vai influenciar. Então, aqui esse Q seria em módulo, tudo bem? Ó, então, aqui nessa questão, eu poderia considerar aqui que Q ele está em módulo. O sinal de positivo ou negativo não vai interferir no nosso resultado. 1.200 dividido por 15 também vai dar 80 calorias. Tá vendo? Já outra possibilidade, como eu falei para vocês, é utilizar massa vezes o calor específico. Massa 200 gramas, né? E 0,4 o calor específico. Então 200 vezes 0,4 também vai estar igual a 80 calorias. Deixa eu só consertar isso aqui. Vamos deixar assim mesmo, né? Já deu para entender que no lugar desse traço aqui, nós temos graus Celsius. Ó, a bolinha aqui do laser é o grau Celsius, tudo bem? E não a barra. A unidade de medida, aqui, ó, graus Celsius e graus Celsius. Ok? Entendido aí essa questão? Se tiver alguma dúvida, perguntem lá depois no privado que eu tiro as dúvidas de vocês, tudo bem? Próxima questão aí. Então, independente de qual conta eu fizer, né, do qual dado eu for utilizar, tanto da letra A como da letra B, como a massa vezes o calor específico, vou ter sempre o mesmo resultado. Bem, a nossa próxima questão diz o seguinte aí. A temperatura de 100 gramas de um líquido, cujo calor específico é 0,5 calorias,
0,5 calorias vezes grama, ou dividido por grama vezes graus Celsius. Sobe de menos 10, olha só a temperatura inicial aí, menos 10 até 30 graus Celsius. Em quantos minutos será realizado esse aquecimento com uma fonte que fornece 50 calorias por minuto a esse líquido? Vamos ver. Nosso primeiro passo é achar a variável de temperatura. Logo, ΔT igual a final, temperatura θ final menos θ inicial, que é 30 menos 10. Logo, a nossa variação de temperatura vai ser 40 graus Celsius. Substituindo aí na nossa equação fundamental da calorimetria, né, Q é igual a M vezes C vezes Δθ, nós temos o seguinte: 200 é a massa desse material, perdão, a massa aqui é 100. Deixa eu só corrigir aqui. Essa massa aqui, nessa questão, é 100. Um pequeno erro de digitação aí da nossa questão aí. Então, a nossa variável é 40 graus Celsius, então 100 vezes 0,5 vezes 40, não é? Então 100 vezes 0,5 vezes 40, então aí nós vamos ter um total aí nessa questão de 2.000 calorias, certo? 100 vezes 0,5 vai dar 50, 50 vezes 40, 2.000 calorias, a quantidade de calor aí nesse sistema. E aí ele pergunta o tempo que ele vai levar, né? A questão justamente é essa aí, o tempo, quantos minutos será realizado esse aquecimento. Olha só, se eu tenho 50 calorias, tá vendo? Se eu tenho aqui 50 cal, tá vendo? 50 calorias por minuto. Então, a cada 1 minuto, eu tenho 50 calorias. Então, em 2.000 calorias, né, quantos minutos nós teremos aqui? Aí é só fazer o famoso cruz-credo, né, meio pelos extremos. 2.000 vezes 1, 2.000. 50 vezes x, 50x. Logo, x é igual a 50, x é igual a 2.000 dividido por 50. Lembra daquele esquemazinho que eu falo sempre para vocês? O que está só fica em cima, o que está acompanhado da letra vai para baixo. Então, 2.000 dividido por 50, nós vamos ter aí esse tempo de 40 minutos. Então, como resposta dessa questão, demorará 40 minutos para que esse aquecimento aconteça, né, nesse sistema aí. Entendido aí, povo? Vamos aí então ver mais uma questão referente a esse assunto. Diz o seguinte aí: um corpo de massa de 200 gramas é aquecido por uma fonte de potência que constitui uma fonte constante igual a 200 calorias por minuto. Lembrando que aqui é 1 minuto, né? Nós temos aí 1 minuto. A cada 1 minuto nós temos 200 calorias. O gráfico mostra como varia o tempo, a temperatura do corpo. No tempo, a temperatura do corpo. Determine a capacidade térmica, C, lembrando que capacidade térmica é o Czão do corpo, e o calor específico, Czinho, da substância que o constitui. Né? Nós temos aqui no gráfico o tempo em minutos, tá vendo? Tempo em minutos, que vai de 0, tá vendo? Em tempo inicial, e a temperatura inicial é 0, ou dado gráfico é 0. E nós vamos até 30 minutos e a temperatura varia até 60 graus. Mas analisa o seguinte, que a temperatura inicial no instante T0, ele vai ser igual a 20 graus Celsius. E a temperatura final no instante T igual a 30 minutos vai ser 60 graus Celsius. Então, no primeiro passo aí, nós vamos achar a variação de temperatura, que aí nós vamos utilizar a temperatura final menos a temperatura inicial. Não é a temperatura inicial, 60 aqui ó, no gráfico,
E a temperatura inicial, olha só onde inicia a marcação aqui do meu gráfico, essa parte, essa linha vermelha, é 20 graus Celsius. Então 60 menos 20, a nossa variação de temperatura é igual a 40 graus Celsius. Próximo passo, o segundo passo nessa questão, eu preciso achar o valor de Q. Olha só, se em 1 minuto eu vou ter 200 calorias, em 30 minutos, está vendo que está aqui no gráfico, qual é o valor de X, qual é o valor de Q nesse caso aí? Então, só fazer o cruz-credo, 1 vezes Q, que é igual a 1Q, e 30 vezes 200, que é igual a 6.000 calorias, certo? Então, Q é igual a 6.000 dividido por 1, logo Q é igual a 6.000 calorias. O nosso terceiro passo, nós precisamos achar a capacidade térmica, né? Então, olha só, C é igual a 6.000 dividido pelo tempo, pela temperatura, pela variação de temperatura, né? Então, Q, que é 6.000, tá vendo? E a variação de temperatura, que é 40. Então, 6.000 dividido por 40 vai ser igual a 150 calorias por grau Celsius, ok? Então, o nosso terceiro passo aí é encontrar a capacidade térmica, que nesse caso são 150 calorias a cada 1 grau Celsius que aumenta aí a temperatura desse corpo. E o nosso quarto passo é a capacidade térmica, certo? Então a capacidade térmica é igual a Q dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Então, nesse caso aqui, a capacidade térmica é igual a 6.000 dividido por 200 vezes 40. Então, 200 vezes 40 vai dar 8.000. Logo, a capacidade térmica desse material, ou perdão, o calor específico desse material, né? O calor específico desse material, ele é igual a 0,75 calorias dividido por gramas vezes graus Celsius. Lembrando que aqui é aquela mesma fórmula lá da calorimetria, a equação fundamental da calorimetria, só que ela está de forma invertida, tá vendo? Q estaria aqui e o M aqui. Foi invertida a questão para facilitar a forma para facilitar na resolução, certo? Mas se vocês tiverem dúvida de inverter, pode colocar lá do jeito correto, do jeito que a fórmula está, e aí depois vocês invertem, já depois que tiver com os dados e já simplificado, ok? Vamos aí ver a nossa próxima questão referente a esse assunto aí. Sim, outra possibilidade de estar utilizando aqui, antes de ir para a próxima questão, eu poderia utilizar que calor específico ele é igual a capacidade térmica dividido pela massa. Uma outra possibilidade. Então, olha só, a nossa capacidade térmica é 150 calorias por grau Celsius e a nossa massa são 200 gramas. Então, 150 dividido por 200 também vai dar 0,75. Então, temos dois caminhos aí. Eu posso utilizar tanto essa fórmula como a fórmula para achar a fórmula de capacidade térmica. Então, posso usar a capacidade térmica ou a equação fundamental da calorimetria. Vamos aí para a nossa próxima questão, que diz o seguinte: um broche de prata de massa de 20 gramas a 160 graus Celsius é colocado em 28 gramas de água inicialmente a 30 graus Celsius. Qual será a temperatura final de equilíbrio térmico, admitindo trocas de calor apenas entre a prata e a água? Analise que nessa questão ele está falando para desconsiderar a troca de calor desse sistema com o meio exterior, com o meio externo. Vamos utilizar apenas a troca de calor entre a prata e a água, ok? Então, o primeiro passo aí, nós vamos montar uma tabela com todos os dados desse material, desse que está escrito na nossa questão. Então, massa da água, vamos primeiro botar aqui da água, tá vendo? A massa da água é igual a
28 gramas. O calor específico da água não está aqui, mas o calor específico da água no estado líquido é de 0 ou de 1,0 calorias. Se for já no estado líquido ou no estado gasoso, varia. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante, tudo bem? Então, assim, como nós estamos falando da água no estado líquido, é 1 caloria a capacidade, o calor específico dela. Isso aqui não varia, tá, gente? A água é sempre um cal dividido por gramas vezes graus Celsius. A temperatura inicial da água está aqui, ó, 30 graus Celsius. A temperatura final dessa água é X, que eu não sei o valor. Tá vendo? E a variação de temperatura é X menos 30. Já o broche, nós temos como dados 20 gramas, a massa dele. O calor específico do cobre, que é 0,056. Lembrando, gente, que cada material tem um calor específico. E isso não varia, o valor específico desse material não varia, apenas se estiver considerando outros estados, líquido ou gasoso. Nesse caso, a prata está no estado sólido, e quando ele está no estado sólido é 0,056. A temperatura inicial desse broche de prata é 160 graus, a temperatura final é X, que eu não sei também o valor dessa temperatura, e a variável é X menos 160. Nós vamos ter duas incógnitas aqui para depois encontrar esse resultado. Então vamos montar primeiro o Q1. Q1 ele é igual à massa da água, né, o M1 aqui, que é 28, vezes o calor específico, que é 1,0, vezes a variação, que é X menos 30. Logo, Q1 é igual a 28 vezes 1, 28. Então nós vamos ter 28 vezes X menos 30. Logo, Q1 é igual a 28x menos 840. 28 vezes x, 28x. 28 vezes 30, 840. Pronto. Ficou montado aí a nossa primeira incógnita. Vamos para a segunda aí. Nós vamos ter que Q2 é igual a massa de 2 vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Logo, nós vamos ter 20 vezes 0,056 vezes x menos 160. Então, 20 vezes 0,56 vai dar 1,12. Tá vendo? 1,12. E aí nós vamos resolver 1,12 vezes x, 1,12x, e 1,12 vezes 160 vai dar 179,2. E aí nós temos a nossa segunda incógnita. E aí nós sabemos que Q1 mais Q2, na realidade a soma de todas as cargas vai dar igual a zero. Então assim, se eu tivesse mais de uma carga, Q1, Q2, Q3, eu iria somar todas essas cargas para a gente encontrar o nosso resultado aí nessa questão, certo? Então assim, Q1, não é? Q2, Q1. Aqui está invertido, né? Que eu botei Q2 e Q1, mas seria Q1 e Q2. Então, Q1 é igual a 28x, né? Deixa eu só consertar aqui esse pequeno detalhe nessa questão. Aqui, ó, é Q2, Q1 no caso, e aqui é Q2. Então, voltando aqui para a nossa questão, 28x, que é o valor, menos 840, que é o valor de Q1, e 1,12x menos 179,2, que é o valor de Q2, que é igual a zero. Então, aqui nós vamos juntar os termos semelhantes, né? 28x mais 1,12x menos 840 menos 179,2, que é igual a zero. Então, somando aqui, ó, 28x mais 1,12x vai dar 29,12x, e menos 840 menos 179,2, que vai dar menos 1019,2, que é igual a zero. Então, passando aí o 1019,2 para o outro lado, nós vamos ter que 1019,2 mais zero, no caso, que se mantém aí o valor.
Então nós vamos ter 29,12x, que é igual a 1019,2. Aí aquele velho esquema, ó, o que está faltando, o x vai para o início, o que está só fica em cima, o que está acompanhado da letra vai para baixo. Então, 1019,2 dividido por 29,12, logo x aí nessa questão vai ser igual a 35 graus Celsius. Então aí a temperatura de equilíbrio, né, a temperatura final, tanto para o cobre como para a água, como para o broche de prata, eles vão ficar em equilíbrio térmico. E a temperatura que eles vão ficar em equilíbrio térmico é 35 graus Celsius. Ok? Entendido aí essa questão? Se tiver alguma dúvida, perguntem lá no grupo que a gente tenta tirar o máximo possível de dúvidas para vocês, ok? A nossa próxima questão, ela diz o seguinte: num calorímetro de capacidade térmica, lembrem que aí é o Czão, ó, analise que na unidade de medida não tenho gramas, eu não tenho massa, tá vendo? É só calorias dividido por graus Celsius. Inicialmente, a 10 graus Celsius, são colocados 200 gramas de um líquido de calor específico, olha só a diferença, aqui é o Czinho, tá vendo? De 0,40 cal dividido por gramas vezes graus Celsius. Então olha só a diferença na unidade de medida aqui, para ajudar a facilitar vocês aí quando forem resolver as questões. Quando eu não tenho gramas, é capacidade térmica. Quando eu tenho a grama aqui, ó, é calor específico. E aí diz o seguinte: verifica-se que o equilíbrio térmico se estabelece a 50 graus Celsius. É a temperatura final aí de equilíbrio desse material. Então determine a temperatura inicial desse líquido aí. Vamos ver os nossos dados aí. Nós temos aí um calorímetro, né, que é calor específico é 80 cal. A temperatura inicial é 10. A temperatura final é 50, logo a variável, né, 50 menos 10, temperatura final menos inicial, é igual a 40 graus Celsius. Já o líquido, que tem massa de 200 gramas, é igual, tem calor específico de 0,40, a temperatura inicial não sei, x, a temperatura final nós já sabemos que é a temperatura de equilíbrio desse material, desse sistema, na realidade, que está o líquido e o calorímetro, 50 graus Celsius, e logo a variação é 50 graus Celsius menos x, que é a temperatura inicial que eu não sei. E é o que nós vamos encontrar agora nessa questão. Então a primeira incógnita que nós temos aí, Q1, basta apenas utilizar o calor específico, como ele não tem massa, tá vendo? Eu vou utilizar apenas o calor específico e a variável de temperatura, que nesse caso é 8 vezes 40. Então 8 vezes 40 vai ser igual a 320 cal. Aí a nossa primeira função aí, resolvida. Na segunda, nós temos a massa, tá vendo? No líquido nós temos a massa, então a massa que são 200 gramas vezes 0,40 vezes 50 menos x. Logo, o primeiro passo que eu vou multiplicar 200 vezes 0,40, que vai dar 80. E aí nós vamos multiplicar 80 vezes 50 e 80 vezes x, no caso menos x. E aí nós vamos ter 80 vezes 50 vai dar 4.000 e 80 vezes menos x menos 80x é a nossa segunda função aí, ok? E aí agora Q1 mais Q2 está invertido aqui também, Q1 mais Q2 é igual a 0. Logo 320, está vendo o valor de Q1, 320 menos 80x, que é igual a 0, é a nossa função aí que nós vamos para encontrar o nosso resultado aí final nessa questão. Então, o que é que vamos fazer aí? Somar esses dois, né? 320 mais 4.000, que vai dar 4.320, menos 80x, que é igual a 0. Logo, olhem só, esse número aqui, o 4.320, vai para cá, ele está positivo, ele vem negativo. Então, nós vamos ter aí que menos 80x é igual a menos
4.320. Lembrando que os dois sinais são negativos, quando eu vou fazer divisão ele vai ficar positivo, então já não precisa nem colocar esse sinal negativo lá na hora de resolver a questão. O que nós vamos encontrar vai para o início, o que está só fica em cima, o que está acompanhado embaixo. Então, menos 4.320 dividido por menos 80, o valor dessa temperatura vai ser igual a 54 graus Celsius. Ok, galera? Entendido aí? 4.320 dividido por 80, 50 graus Celsius. A temperatura inicial aí desse sistema, tá vendo? Para o calorímetro, no caso para o líquido. A temperatura inicial do líquido é 54 graus Celsius. A nossa próxima questão diz o seguinte: no exercício anterior, um calorímetro de capacidade térmica de 6 cal encontra-se 85 gramas de um líquido a 18 graus Celsius. Um bloco de cobre de massa de 120 gramas e calor específico de 0,094, aquecido a 100 graus Celsius, é colocado dentro do calorímetro. O equilíbrio térmico se estabelece a 42 graus Celsius. Com base nessas informações, determine o calor específico do líquido, certo? Nós temos aqui o calor específico do bloco de cobre. E lembrando aí que nós sempre temos que colocar esses dados aí na tabela para facilitar a nossa conta, certo? Lembrando aqui ó, que nós temos 3 dados, então nós vamos ter 3 funções, 3 incógnitas aí nessa questão. Então, para o calorímetro, nós temos como dados aí capacidade térmica 6,0, a temperatura inicial é 18 graus Celsius, a temperatura final é igual a 42 graus Celsius, logo 42 menos 18, a variável de temperatura, a variação de temperatura é igual a 24 graus Celsius. Já para o líquido, nós temos aí a massa de 85 gramas, o calor específico eu não sei, X, tá vendo? A temperatura inicial 18, a final 42, logo a variável também vai ser 24 graus Celsius. Para o bloco de cobre nós temos como massa aí 120 gramas, o calor específico de 0,094, a temperatura inicial, eu não sei, desse material, a temperatura final é igual a 100, perdão, é 42 aqui, acabou não ficando aqui mostrando. E a nossa variável vai ser menos 58 graus Celsius. Então, aqui no primeiro passo, Q1 é igual a C vezes a variação de temperatura, logo Q1 vai ser igual a 6 vezes 24, que Q1 vai ser igual a 144 calorias. Na nossa próxima questão, nós vamos ver que a massa é 85, o calor específico é X e a variável também é 24. Então, Q2 é igual a 85 vezes X, 85x vezes 24, que nós vamos ter 2024x, é o valor de Q2. Para Q3, aí nós vamos ter que a massa são 120 gramas, 0,94 e menos 58 aqui a variação de temperatura. Logo, é só multiplicar tudo aí, né? Q1, ou massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, que vai dar aí no total de menos 654,24 calorias aí a nossa terceira função. Lembrando aqui que Q1 está ok, Q3 ok, aqui apenas que eu tenho X, tá vendo? Então nós vamos juntar aí Q1 mais Q2 mais Q3, que é igual a zero. Lembra que eu falei para vocês a quantidade de Qs, né, de quantidade de calor que eu tiver na questão, nós vamos estar utilizando aí nessa questão. Então, só para não atrapalhar vocês quando vocês forem olhar isso aí direito, essa temperatura inicial aqui, ó, é 100 graus Celsius. 100 graus Celsius. E essa temperatura final aqui, ela é igual a 42 graus Celsius aí.
certo? Aqui deu uma desconfigurada, mas dá para compreender. Vamos deixar assim mesmo. Então, voltando aqui para onde nós estávamos na questão, Q1, 144, está vendo? Substituir aqui. Q2, 2040x e Q3 menos 654,24, que é igual a zero. Logo, nós vamos ter aí, ó, juntar os outros termos semelhantes próximo um do outro, mais com menos dá menos. Então, nós vamos ter aí menos 510,24 mais 2040x. Esse valor aqui que nós temos do menos 510,24, ele vai para o outro lado, está negativo, vai positivo, e nós vamos ficar que 2040x é igual a 0 mais 510,24x. Logo, o nosso resultado aí nessa questão vai ser, lembra aquele esquema que está só, o que falta encontrar vai para o início, o que está só fica em cima, o que está acompanhado vai para baixo. X vai ser igual a 510,24 dividido por 20.040. Logo, X vai ser igual a 0,25 calorias dividido por gramas vezes graus Celsius. Ok? Então, o valor de X aí nessa questão é 0,25. Ok? Então, o que é que nós achamos aqui nessa questão? O calor específico do líquido aqui, ó, esse valor aqui de C do líquido, que é X vai ser igual a 0,25. Ok? Então, assim, se tiverem alguma dúvida, chame lá no grupo, que eu vou estar tirando essas dúvidas de vocês, ok? Até mais.